Olá, bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus aqui no nosso canal da Igreja Batista Videira. Mais um domingo juntos estudando sobre o tema família e o subtema abecedário da família. E a gente já está caminhando para o fim do nosso estudo e, portanto, do nosso vocabulário aqui, do nosso abecedário. Hoje nós vamos estudar algumas letras, 5 letras, na verdade, né? Já vimos A de amor, B de batalha, C de cuidado, D de deveres, E de exemplo, F de fé, G de graça, H de hierarquia, I de integridade, J de justiça, L de luz, M de mansidão. Hoje vamos começar com a letra N. Se você ainda não se inscreveu no canal da Igreja Batista Videira, inscreva-se no canal, ative o sininho para você ficar sempre por dentro dos vídeos ali que vão sendo colocados e deixe seu like, ok? Isso é muito importante pra gente. Bom, hoje eu vou começar com a letra N. Será que vocês adivinham que palavra eu escolhi para a letra N, para fazer parte do nosso vocabulário familiar? Vamos ver. Qual será? Será que você adivinhou? Olha, se você disse que é N de não, um like para você, hein? Você adivinhou e parabéns. Eu trago para o nosso vocabulário esse vocábulo, N. Uma palavra tão pequenininha, apenas 3 letrinhas, porém ela tem um poder gigantesco e, inclusive, de deixar muitas pessoas com dificuldade em dizer essa palavrinha aqui, que é tão importante. Olha, o não, ele traz muitos ensinos para a gente. E benefícios também, quando ele é dito da maneira certa, né, da forma certa, na hora certa, para a pessoa certa, enfim. A Bíblia, ela tem um versículo, tem vários versículos, mas eu trouxe um versículo hoje aqui que fala sobre essa questão do não. Só que eu queria abordar duas vertentes desse assunto. A primeira, a importância realmente de nós falarmos essa palavra não, trazermos para dentro da nossa família, do nosso convívio familiar, mas também estender, como a gente sempre coloca aqui, para as mais variadas situações e relações. O não, ele é muito importante. E a palavra de Deus, em Mateus 5,37, ela diz o seguinte: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. O que proceder isso, ou seja, o que passar disso é de procedência maligna. Então, o cristão, o indivíduo, mas o cristão tem mais essa consciência, ele tem que ter a certeza daquilo que ele vai falar. É sim? É sim. É não? É não. O que tiver em dúvida, o que tiver titubeante aí, para tudo e vamos rever aí, porque não vem de Deus isso, é o que a palavra fala. Nós temos que ter firmeza quando nós falamos um sim e quando nós falamos um não. Mas aqui eu quero ressaltar mais um não. A importância da gente trazer para o nosso vocabulário familiar e também para as nossas relações essa palavrinha, o falar não, o dizer não. Na hora certa, do jeito certo, da forma certa, para a pessoa certa, ele é importante. O não, ele é muito didático e nós vamos ver por quê. Primeiro, porque ele é necessário para a nossa correção. Quantos nãos nós recebemos
na vida. E quando a gente vai analisar, pensar, refletir sobre aquilo, olha, foi bom, aquilo lá me corrigiu, né? Me fez ver quanto eu estava errado. Então foi bom eu receber aquele não. Isso a gente pode aplicar também nas nossas relações com os nossos filhos, né? Quando a gente fala um não, a gente está corrigindo. Olha, você não vai fazer tal coisa por conta, tem que explicar, né? Disso. Então, isso leva a criança a refletir sobre os seus atos. É uma correção, ela está ganhando um não para ser corrigida. O não, ele também revela a nossa firmeza, a nossa convicção, né? A nossa postura diante das mais variadas áreas e assuntos. Então, quando a gente é firme naquilo que a gente fala, principalmente no nosso não, a gente está demonstrando ali a nossa convicção. Olha, eu digo não para as drogas. Por quê? Porque me faz mal, porque não é uma coisa que vai me acrescentar em nada, vai me destruir. Eu digo não ao vício, pelo mesmo motivo. Vício, já está falando, é algo que vai te dominar, né? Então, jamais vai ser bom para mim. Então, eu digo não a isso. Eu digo não à pornografia, eu digo não ao adultério, eu digo não à mentira. Então, isso vai revelando a minha firmeza com relação às minhas convicções, né? Eu não acho que isso seja bom para mim. Não é isso que a palavra de Deus fala que é bom para mim. Não é isso que Deus tem para mim. Então, não e não. É importante a gente saber, principalmente você jovem, que é muito levado pelo modismo, né? Muito levado pelos grupos sociais. Então, onde a maioria vai, o que a maioria faz, todo mundo faz. Ai, qual a mãe que não ouviu essa bendita maledita de frase, né? Ah, todo mundo faz, e a resposta de todas as mães, mas você não é todo mundo. Não vai fazer, não vai participar, não vai a tal lugar. Não. É importante a gente saber falar essa palavra. E principalmente a hora que a gente tem que falar e a forma como que a gente tem que falar, explicando sempre o porquê, né? Tinha um programa de televisão infantil muito legal, que era da TV Cultura, que a pessoa lá ficava falando não, e simplesmente fala não e acaba o assunto. E aí a criança falava, mas não é resposta, realmente. Não é resposta, tem que saber o porquê daquele não, né? Senão você também não vai estar sendo didático. Então, falar não, mas explicar porquê. É uma forma de corrigir, né? E também da gente demonstrar a nossa firmeza e a nossa postura diante de determinada situação ali que está se colocando. E também o não, ele instrui a nós e também principalmente aos nossos filhos aquilo que é certo e o que é errado. Ora, se eu não falo não, como que eu vou ensinar para o meu filho o que é certo e o que é errado? Ó, isso sim, isso não, isso pode, isso não pode. É assim que a gente também vai direcionando esse indivíduo para aquilo que é correto, que é certo e para aquilo que é errado. O que é certo e correto, sim, letras garrafais. E o que não é correto, o que não é certo, o que não agrada a Deus é não, N-A-O-T-U, não. Agora, uma coisa que a Bíblia, esse versículo, ele não aborda, mas eu acho importante trazer aqui para a gente refletir, é que o não também ele é protetivo. É protetivo no sentido de que ele muitas vezes nos livra de enrosco, de situações difíceis e de sobrecargas desnecessárias. Existem muitas pessoas que não sabem dizer não. E isso pode ter a ver, né, muito a ver com a forma com que ela foi criada, como que foi passado essa questão de estar sempre solícito, sempre disponível e se anulando sempre por conta do outro. Enfim, tem pessoas que têm muitas dificuldades
e se enroscam, se embananam toda, ficam super sobrecarregadas e chegam a ter até um colapso nervoso, porque não dão conta de tantas coisas. E às vezes fazem isso também, não só por conta da criação, mas também por conta da baixa autoestima, sabe? Aquela necessidade de querer ser aceito por todo mundo, por todos, porque ela mesma não se aceita, tem dificuldade, algumas dificuldades consigo mesmo. Então, acaba que falando sim para tudo e para todos e se embanana toda e acaba se sobrecarregando. Então, é muito importante a gente observar isso. O não é importante de ser exercido, é uma palavra que deve fazer parte do vocabulário da família, principalmente quando ele representa a correção, representa a questão do ensino de valores, de firmeza de postura, né? Quando ele é um não que vem a ensinar também aquilo que, através dele, o que é certo e o que é errado. E também é importante a gente falar não para aquilo que a gente não tem condições de fazer, por conta de tempo, por conta até das nossas próprias limitações. A gente precisa reconhecer que nós somos pessoas limitadas e que nós temos muitas responsabilidades já. Será que essa, mais uma, será que não vai me sobrecarregar? Será que eu posso? Então, não ficar com medo de dizer não. Não é pecado dizer não. É necessário dizer não e é importante e bíblico, como a gente acabou de ver, né? Bom, agora vamos passar para a letra O. Olha, O, eu escolhi O, podia ficar de fora, né? O de oração. Veja, a família que tem a Cristo, a família que segue a Cristo, a família cristã, que tem o Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, ela precisa orar. Essa palavra aqui, ela não pode ficar jamais fora do seu vocabulário familiar, enfim, vocabulário da vida, não pode. Família que não ora junto e nem de forma individual, para tudo. Tem algum problema aí nessa família que a gente precisa ver o que está acontecendo. A Igreja Batista Videira, nesse momento de pandemia e de isolamento social, tem se reunido todos os dias às 22 horas para orar juntos, né? Então, assim, todas as famílias, cada uma na sua casa, obviamente, mas estamos todas juntas, a igreja está toda junta diante de Deus nesse momento às 22 horas, através das famílias, porque a igreja é composta de famílias, né? E não tem horário mais precioso que esse, irmãos e amigos que nos assistem, que é o horário da oração. Vejam, eu não estou falando de reza, estou falando de oração. Oração é você conversar com Deus. E sabe que essa comunicação, esse canal que é a oração, um canal de comunicação, ele é direto. Você pode orar ao Pai livremente, de forma direta, você pode falar com Deus. Você não precisa de ninguém entre você e Deus. Sabe por quê? Sabe quem se colocou entre você e Deus para possibilitar que você conversasse diretamente com o Pai? Jesus. Sim, ele morreu lá na cruz do Calvário. Não só morreu, mas ele ressuscitou. Ele morreu ali naquele madeiro, aquela morte horrível, vergonhosa, porque ele levou ali naquela cruz os nossos pecados. E foi essa morte, essa ressurreição, esse sangue vertido puro do Cordeiro naquela cruz que nos possibilitou reatar esse relacionamento que havia se rompido com o pecado. Só Jesus podia ter feito isso. Só Ele, um ser puro, perfeito, o nosso Cristo, Filho de Deus. Então, Ele nos religou com Deus. Foi Jesus. Então, a gente não precisa de ninguém entre nós. Nenhuma pessoa, nenhum homem,
precisa se colocar entre mim e Deus, entre você e Deus, porque Jesus já fez isso. Agora, nós precisamos crer nesse sacrifício de Jesus, precisamos aceitar, precisamos reconhecer que somos pecadores e que necessitamos sermos limpos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Nossa, você fazendo isso, aceitando o sacrifício de Jesus na cruz, reconhecendo que a sua alma só pode ser salva através desse sacrifício, crendo, né, que Jesus ele morreu para te dar a salvação, a vida eterna com Deus, você pode orar fazendo almoço, você pode orar limpando casa, você pode orar ajoelhado no seu quarto, você pode orar em família, você pode orar em qualquer lugar, dirigindo. Ai, tá naquela fila absurda lá do banco, né? Ai, fique em oração, Pai, me dá forças aqui para suportar essa fila quilométrica, me livra desse vírus, me protege, Senhor. Porque a oração é você colocar para Deus tudo aquilo que está no seu coração. Por isso que não é reza. Reza é uma repetição de palavras que muitas vezes cai no automático, né? Então a oração é uma conversa com Deus. E sabe, lá na Bíblia, Deus deixou lá registrado o Pai Nosso. O Pai Nosso se encontra lá em Mateus 6, de 9 a 13. Eu não vou ler porque ele é grandinho, né? Mais ou menos, mas assim, é por conta do nosso tempo. Mas você pode ir lá na sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Você tem Bíblia em casa? Pega a sua Bíblia, esse livro lindo e precioso, e abra lá em Mateus 6, de 9 a 13. Lá nós temos o modelo Pai Nosso. Não é para você rezar, Pai Nosso que estás no céu, santificado. Não. Esse modelo que Jesus deixou de oração é para que nós soubéssemos assim, mais ou menos, o que deveria ter na nossa conversa com ele. Porque, olha, quando a gente adentra a presença do Altíssimo, né, do nosso Deus, ele não é qualquer pessoa. Então, você não pode chegar com ele, chegar até ele falando de qualquer jeito, falando qualquer coisa. Aliás, a gente precisa ter temor e tremor quando a gente conversar com o nosso Deus, porque a gente não pode ficar falando um monte de besteiras para Deus, não. Tem gente que chega até Deus e determina um monte de coisa, como se Deus fosse um servo dele. Olha, não, quando a gente se achega à presença do Altíssimo, a gente tem que saber muito bem quem ele é e quem nós somos. Então, o Pai Nosso é apenas um modelo para a gente ter uma diretriz ali do que deve compor a nossa conversa com ele, a nossa oração. Então tem uma sequência ali, começa com a adoração, o reconhecimento de quem ele é. Então a gente elogia a Deus, a gente fala das qualidades dele, das virtudes, do caráter maravilhoso e perfeito que ele tem. Depois a gente entra no assunto da submissão à vontade dele, que o reino dele seja estabelecido aqui na terra, que a vontade dele seja feita na nossa vida e seja feita também aqui nesse mundo, Fala sobre gratidão, deve falar sobre gratidão, deve ter também confissão na nossa oração, na nossa conversa com Deus. E por último, então, vem os nossos pedidos, as nossas petições. Percebe? Tem uma sequência lógica, bem arrumadinha aí nessa conversa, que não deve ser uma conversa jogada assim, falar qualquer coisa, mas a gente tem que saber com quem a gente está falando e o que a gente vai falar, pedir, agradecer a esse Deus maravilhoso. E lá, nesse mesmo capítulo 6 de Mateus, no verso 7, diz uma coisa assim muito interessante, que vem aqui corroborar isso que eu estou falando. Mateus 6, verso 7. Diz assim, meu pai. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. A própria palavra de Deus fala que a oração não é
repetir um monte de palavras, falar um monte de coisa como se Deus tivesse amnésia, tivesse problema de esquecimento, sabe? Ou aquela coisa mecânica que você vai falando, vai repetindo, aí no dia seguinte você vai falando as mesmas palavras, as mesmas coisas, você sabe, não muda o disco, parece que você não tem o que falar para Deus. Olha, a gente tem muito assunto para falar com Deus, hein? Quantas coisas a gente pode colocar no altar do Senhor e derramar nosso coração no altar dele. Então a própria palavra de Deus fala que orar não é vã repetições. E reza, não é isso? Bom, pensa aí. Outro versículo que eu quero trazer para falar sobre a oração é um versículo que se encontra lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17, que fala: orai sem cessar. Ou seja, olha que versículo pequenininho, mas tão profundo. Orar sempre. A oração deve fazer parte da nossa vida familiar, profissional, pessoal, enfim, vida. Oração é vida, aliás, né? Então, a nossa vida deve ser um louvor a Deus, uma oração a Deus também, através das nossas atitudes, através do nosso viver, através das nossas posturas, das nossas palavras. Então, eu trago aqui também um pensamento que é muito real e que eu gostaria que vocês refletissem sobre ele. A questão da oração. Se não há vida de oração, não há relacionamento. Se não há relacionamento, não há intimidade. Se não há intimidade, não há conhecimento de Deus. E se não há conhecimento de Deus, não há vida com Deus. Para se viver com Deus, é preciso ter uma vida de oração. Então eu trago aqui a letra O de oração. Agora vamos para a letra P. Bom, a letra P eu trouxe para vocês P de perdão. Nossa, lindas, tava indo bem, né? Agora começou com P de perdão. Ai, como é difícil. Ai, é difícil, você acha? Deixa eu fazer uma pergunta. Você gosta de ser perdoada? Ou perdoado? Gosta, né? Quem não gosta de ser perdoado? Agora, fala aqui pra mim. Pode ficar tranquila que tá eu e Deus aqui. Você gosta de perdoar? Você tem facilidade em perdoar? Agora eu te peguei, né? Pois é. Antes de eu falar do perdão ou do que a Bíblia diz sobre perdão, preciso fazer alguns esclarecimentos aqui importantes. O primeiro é que perdão não é sentimento. Muitas pessoas confundem, né? Perdão é um sentimento. Não, perdão não é um sentimento. As pessoas não sentem perdão, as pessoas exercem o perdão. Logo, o perdão é uma atitude. O perdão é uma atitude que precisa ser exercida independentemente de o outro ou alguém nos pedir perdão. O perdão ele precisa ser exercido, precisa ser dado a alguém ou alguma pessoa, independente dessa pessoa mostrar arrependimento ou pedir para a gente perdão. A gente precisa perdoar independentemente disso. E por quê? Que é o terceiro ponto, né? Que está lá em Marcos 11, de 25 e 26. Por que eu preciso perdoar? Porque para eu receber o perdão de Deus, eu preciso exercer o perdão. Porque se eu não perdoar o meu próximo, me esquece. Nem adianta orar pedindo perdão a Deus pelo erro que você cometeu, pelo deslize que você teve, porque Ele não vai te ouvir. É isso que diz a palavra dele lá em Marcos 11, 25 a 26. E quando estiverdes orando,
perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Eu nem preciso ler de novo, que está muito claro, né? Ora, se a gente quer receber o perdão de Deus, e Ele dá o perdão a quem Ele quiser, porque Ele é o único que pode nos perdoar ou não, né? Agora, nós não perdoarmos o nosso próximo, tudo bem que a gente tem dificuldade, eu me coloco aí nesse grupo, eu não sou santa perfeita não, gente. Mas, passado aquele período difícil, né, que a gente tá magoado, tá sentido, a gente que tem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a gente não consegue ficar muito tempo assim, né? Até porque a Bíblia está clara, a nossa relação com Deus depende da nossa relação com o próximo. Então eu preciso me acertar com esse próximo, eu preciso perdoar esse meu próximo. Tem próximo, mais próximo nosso do que os membros da nossa família? Sabia que se você dormir brigado com a sua esposa ou com o seu esposo, sua oração também não é ouvida? Sabia que se seu filho falar alguma coisa para você que você não perdoar ou não resolver ali com ele, pode esquecer também, não precisa nem orar porque não vai ser ouvida? O perdão, irmãos e amigos, conhecidos, não é uma opção, não. O perdão, ele é um dever de todo aquele que segue a Cristo, de todo aquele que quer obedecer os ensinos de Cristo. Então, o perdão, ele deve ser exercido. É verdade que para exercer o perdão, aí sim é preciso ter o sentimento do amor. Com amor, a gente, dentre outras coisas, também exerce o perdão. Essa atitude tão linda e tão libertadora que é o perdão. Bom, vamos lá para a letra Q. Hoje P vem Q. Aline, qual será a letra que você escolheu? Olha, vou dizer um negócio, eu nunca vou me cansar de dizer, né, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é um livro assim maravilhoso, ela é uma palavra maravilhosa, porque ela tem de tudo, como eu já falei nos vídeos anteriores, eu não estou sendo repetitiva não, é porque a realidade, a Bíblia, ela fala de todos os assuntos possíveis e imagináveis. E a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, foi escrita por homens, é verdade, mas não foram homens que escreveram da cabeça deles, eles foram inspirados pelo Espírito de Deus. Por isso que você pode ler a Bíblia de capa a capa, você não vai encontrar nada que a contradiga. Eu te desafio, leia a Bíblia. Olha, estou falando que você lê a Bíblia já faz tempo. Leia a Bíblia. E nós vimos lá em Gênesis, capítulo 1, pode ir lá. Gênesis, capítulo 1, nós vemos lá a criação do mundo. Né? Não vou ler porque é grande também esse capítulo. Mas nesse capítulo a gente vê a mente brilhante, como diz aí um cientista top, maravilhoso. A mente brilhante que formou todo o universo, criou todo o mundo. Só alguém muito inteligente, né, para fazer algo tão maravilhoso, perfeito, muito bem planejado, muito bem ordenado, numa orquestra, assim, muito bem orquestrado, né, numa engrenagem perfeita, que só mesmo alguém brilhante para fazer isso. E aí, aqui eu abro um parêntese e falo algo que esse cientista que eu estou falando aqui tem falado já faz tempo. Ciência e fé podem andar juntas, sim, senhor. Você duvida disso? Sabe de nada, hein? Ciência e fé podem andar juntas. E como podem? Então, lá no capítulo 1, a gente vê que Deus criou o mundo. Eu creio que a criação do mundo foi feita por uma mente brilhante,
Que mente foi essa? A mente de Deus, o Criador de todas as coisas. O Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Ele não foi criado porque ele é Deus, foi ele quem criou todas as coisas. Ele levou 6 dias para fazer o mundo. Tudo, como eu já falei, muito bem planejado, ordenado, orquestrado, harmonioso, perfeito. Gente, a nossa mente jamais vai alcançar esse universo tão maravilhoso que foi criado. Só Deus para fazer isso. Pois bem, lá então no capítulo 2, depois que Deus fez o mundo todo e ele fez em 6 dias, vamos ver o que aconteceu no 7º dia? Mateus 2:2. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, ou seja, o mundo, né? Descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Mas Aline, não é a letra D. A letra D você falou deveres. Você poderia até ter falado descanso, né? Foi falar deveres lá. Eu sei. Calma, não tô ficando doida. Eu sei que a gente está na letra Q. Mas é que essa atitude de Deus, de descansar, nos leva para a palavra que eu escolhi para a letra Q, que é Q de qualidade de vida. Será que eu estou forçando muito a barra? Você sabe que não, né? Tem pessoas que esqueceram dessa palavra, não têm trazido para sua família essa palavra, qualidade de vida. E cai naquele negócio lá do não, né? Se enchem de responsabilidades, de tarefas, de trabalhos, de coisas, e é cursos e mais cursos, e um monte de coisa para fazer, e esquece da própria família, e esquece de si mesmo, esquece, portanto, de ter uma qualidade de vida. Deus, sabedor que a gente ia ter uma vida doida por conta da entrada do pecado, ele deixou, não foi à toa isso registrado. Isso não está aqui simplesmente, não tem que colocar, vamos preencher esse versículo aí que ele descansou, não. Deus, ele sempre nos ensina com cada palavra que está escrito aqui na sua palavra, na Bíblia, né? Então tem um ensino aqui muito importante que é a qualidade de vida. Olha, tem um termo em inglês que diz workaholic, né? Que é aquela pessoa que é viciada em trabalho, né? Então, essas pessoas, elas não param de trabalhar, elas ficam, assim, enlouquecidas e se mergulham no trabalho, em tarefas, levam o trabalho para casa, ficam até mais tarde no trabalho e ficam pegando coisas para fazer, e não tem tempo para si, não tem tempo para a família, e só trabalhando, não param nunca. É verdade que isso pode também ter muito a ver com a criação, né? O que foi passado para esse indivíduo com relação ao trabalho, essa coisa de ter sempre que produzir, que estar em atividade, não poder se dar ao direito de relaxar, de descansar e, consequentemente, de ter uma boa qualidade de vida, né? Então, o trabalho incessante também pode ser uma forma de fuga. Às vezes a pessoa está infeliz em alguma outra área da vida dela. Então ela mergulha no trabalho meio que, sabe, avestruz querendo fugir do problema. E ali ela está incessantemente, né, trabalhando, ela não está vendo muitos problemas que estão ao redor dela. Uma fuga pode ser, né? Um vício. Às vezes a pessoa entra numa paranoia mesmo de trabalhar e acaba se tornando um vício e ela não encontra prazer em outras coisas. Êxodo 23:12, ele também nos traz aqui
uma orientação bíblica com relação ao descanso, que está ligado à qualidade de vida, óbvio, né, gente? 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, os teus jumentos, para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Olha quanta gente precisa descansar. Uma empresa não pode ficar todo mundo trabalhando toda hora. Por isso tem os turnos, né? Precisa de descanso. Então, para quê? Porque se eu descansar, eu vou ter uma qualidade de vida boa. Eu vou ter lazer, eu vou ter diversão, eu vou ter riso, eu vou ter relaxamento, né? Do meu corpo, da minha mente. Eu vou sair um pouco daquele contexto de trabalho, né? Então eu vou relaxar, vou me distrair, vou fazer coisas que me dão prazer junto com a minha família ou com os meus amigos, né? A gente tem que ter tempo para todo mundo, mas principalmente para a família, porque o nosso assunto aqui é a família, né? Não adianta você sair com seus amigos e deixar sua família sem lazer, né? Mas se eu tenho essa qualidade de vida, se eu dou uma pausa na minha vida, e aqui eu digo que a vida precisa de pausas, eu volto para esse trabalho, né, com a cabeça arejada, com mais disposição, né, com o meu cérebro bem oxigenado, tá certo? E aí eu vou pensar, vou raciocinar melhor e, consequentemente, eu vou produzir melhor e muito mais. Então, enfim, que qualidade de vida eu trago aqui para você pensar nisso. Você tem se distraído com a sua família? Gente, qualidade de vida não significa ficar gastando dinheiro, fazer viagens mirabolantes, ir para... A gente nem pode, né? Mas quando puder, né? Não tem nada a ver com gastar dinheiro, com coisas... Você pode sentar no chão mesmo, ver fotos, jogar dominó, jogar jogo da velha, montar um quebra-cabeça. Ai, tem tanta coisa gostosa pra gente fazer em família e relaxar, fazer perguntas sobre os membros da família, conhecer um pouquinho o seu filho e a sua filha. Você sabe qual é a comida preferida dele? Você sabe o que ele mais gosta de fazer? Você sabe qual é a cor predileta do seu filho? E a sua esposa? Você sabe qual a atitude que a deixa mais feliz? E o seu esposo? O que o agrada mais? Você sabe? Pois é, a gente às vezes convive há anos com as pessoas dentro da nossa casa e não sabe absolutamente nada sobre elas. Isso é qualidade de vida? Tá dentro desse assunto também, viu? Então, o lazer é isso, é você estar junto com a sua família, relaxando, se distraindo, rindo e conhecendo também um pouquinho o outro. Vamos pensar nisso. Trabalho é importante? Claro que é, muito importante. Ter dinheiro, fazer dinheiro para ter um certo conforto, para que nada falte, né? Nem material, nem de alimento. Claro que é importante. Mas olha, em Eclesiastes 4:6 diz outra coisa assim muito importante que eu gostaria de ler para vocês aqui. Eclesiastes 4:6. Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Tem a ver ou não tem a ver com qualidade de vida? Lê de novo, hein? Eclesiastes 4:6. Tá vendo como a palavra de Deus fala sobre tudo? Melhor é a mão cheia com descanso, ou seja, trabalhar, ter coisas, sim, vamos conquistar coisas materiais, sim, é importante, né? Vamos ter sustento, vamos ter dinheiro, com descanso, ou seja, observe, você precisa descansar, não é só o trabalho. Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho, ou seja, só trabalho e nada de descanso. E aí sabe o que você tem? Aflição de espírito, ou seja, uma pessoa atormentada, infeliz. Porque, olha, o workaholic, você acha que ele é feliz? Ele vive todo descabelado, todo descompensado, não sabe que dia é hoje, nem que dia é amanhã, não sabe nem se situar, porque só tá ali. Trabalho, e
E com isso ele vai criando hábitos ruins, nada saudáveis para a sua vida. Qualidade de vida, zero. Então, vamos observar aqui esse Q de qualidade de vida. Pensem nisso, tá bom? E agora, nossa, hoje eu tô achando que eu fui rápida, né? Agora a gente vai falar sobre a letra R, é a nossa última letra. R, olha, tô toda hora batendo aqui. R, eu escolhi uma palavra que, infelizmente, o discurso dela está sendo super propagado. Fala-se muito que tem isso, mas olha, na prática eu não vejo não. Eu vejo muito a falta disso. Já sabe qual foi a palavra que eu escolhi para R? Eu escolhi R de respeito. Você acha que o mundo aí fora tem respeito? As pessoas têm respeito umas pelas outras? Agora vamos trazer aqui para casa. Na sua casa, as pessoas estão respeitando umas às outras? Vamos fazer um exercício rapidinho? Pega a sua mão, isso mesmo, suas duas mãozinhas. Olha para elas aí. Observe as suas mãos, tanto as palmas, né? Aí você veja os seus dedos, um por um. Olha, tem 2 mindinhos, 2 anelares, os do meio, os indicadores, os polegares, né? Eles são iguais, gente. Olha, a minha mão são os mesmos dedos, assim, né? Os pares das mãos também, 2, né? Mas elas são diferentes, até porque eu tenho na minha mão esquerda uma cicatriz de um negócio que não foi arte que eu fiz, não. Eu fui vítima de uma louça que estava trincada. Então, eu fiz 2 cirurgias na minha mão esquerda. Então, a minha mão, ela não é igual, a minha mão esquerda não é igual à minha mão direita. E ambas, né, é um par de mãos, né? E fazem parte do meu corpo. Então, as minhas próprias mãos, elas e os dedos, eles não são iguais uns dos outros. Não são. Até esse aqui eu tô com machucado. Esse aqui eu não tô. Com certeza, sua mão aí, você também tá vendo que tem algumas diferenças na sua própria mão. Não é verdade? Ah, tá bom, Aline, agora você pirou, né? Porque o que tem a ver respeito com isso tudo? Tudo a ver. Veja, se nem no nosso corpo a gente tem membros iguais, quem dirá dentro da nossa família? Os membros não são iguais, não é? Temos pessoas diferentes, com gostos diferentes, com forma de pensar diferente, então o funcionamento cerebral é diferente, né? Então eu ajo e reajo de forma diferente do meu marido, dos meus filhos. As minhas emoções também são diferentes, as minhas escolhas são diferentes, enfim. Então, se eu preciso, se há essas diferenças dentro da nossa casa, isso nos traz para a reflexão essa questão do respeito. Eu preciso respeitar o outro que é diferente de mim, que pensa diferente de mim em muitas situações, que age e reage diferente de mim em muitas situações. Tem a ver agora? Faz sentido agora ou não? Agora eu pergunto, você tem exercido o respeito para com seu marido quando ele, às vezes, toma uma decisão que já foi conversada, como nós falamos, mas que, sabe, você não concordou? Você aceitou porque ele é o cabeça da família, mas você não concordou e aí você vai e faz um fuxico ali com um filho ou com a sua melhor amiga. Isso é uma forma de desrespeitar. Às vezes a gente desrespeita com palavras também, então a gente insulta, a gente ofende quando a gente está nervoso. Já falei, né? Tá nervoso? Vamos sair de cena, contar até 10, inspirar, respirar e voltar para a cena. Tudo vai ser diferente.
Então, tem muitas formas da gente desrespeitar o outro. Quando a gente desautoriza o outro diante dos filhos, e que eu estou falando para a família, né? Quando a gente passa por cima do outro, sabe? Não tá nem aí, com a dor, de repente, se o outro tá mais desanimadinho, mas a gente tá bombando, tamo contente, tá desanimado? Que fique aí, não vem me trazer desânimo não. Não, que isso? Então isso é uma forma de desrespeitar, né? A gente tem que estar junto na dor, na alegria, na saúde, na doença, não só com o esposo, mas com os filhos também. Sermos sensíveis ao outro e respeitarmos as diferenças, isso é muito importante. E a Bíblia, ela tem um versículo muito legal que fala sobre isso. Mateus 7:12. Gente, eu deixei tudo marcado e desmarquei tudo. Isso é bem próprio meu, né? 7:12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Olha, isso tem tudo a ver com respeito. Eu faço para o outro aquilo que eu quero receber do outro. Isso não tem a ver com respeito? Claro que tem, né? Então, é só a gente pensar assim, o que me deixa feliz? É claro que às vezes o que me deixa feliz não deixa o outro feliz, mas tem coisas que cabem para todos, né? Então aí a gente tem que usar o nosso bom senso, a nossa consciência e a nossa inteligência também. Então, o respeito é algo que todo mundo gosta, que todo mundo quer receber. Então, respeite. Traga essa palavra para o seu vocabulário familiar, para o seu abecedário da família. E aqui, então, eu fico com a letra R. Semana que vem, o último domingo, já tô morrendo de saudade. Mas domingo que vem, então, a gente vê mais 5 letras e assim a gente acaba o nosso alfabeto. E eu espero vocês. Que você tenha um domingo maravilhoso, muito feliz. E pensa nessas palavrinhas de hoje, tá bom? E mais importante, aplica aí na sua família. Você vai ver que a sua família vai ser uma família muito feliz e um lugar muito gostoso de se viver e de se conviver. Um beijo no coração de todos. Tchau!